Existe um ponto no planeta tão distante da civilização que, em alguns momentos, os seres humanos mais próximos dele nem estão na Terra, estão no espaço. Ao redor desse lugar não existe cidade, rota marítima importante ou qualquer sinal de presença humana permanente. Em qualquer direção, há apenas milhares de quilômetros de oceano vazio, um vazio tão extremo que a própria vida marinha naquela região é rara. Porém, o mais curioso é que justamente nesse ponto perdido do Pacífico, a humanidade começou a abandonar pedaços inteiros da corrida espacial. Satélites destruídos, foguetes, estações espaciais, estruturas gigantescas afundadas em um dos lugares mais remotos do planeta. Como se o oceano mais distante da Terra tivesse se transformado em um cemitério oculto da tecnologia humana. E como se isso já não fosse inquietante o bastante, aquele vazio oceânico também foi cercado por relatos de sons misteriosos vindos das profundezas, coincidências perturbadoras com obras de ficção e teorias sobre criaturas escondidas no Pacífico. Mas existe uma pergunta anterior a todas essas histórias. Como a humanidade conseguiu encontrar, no meio de um planeta coberto por oceanos, exatamente o ponto mais isolado da Terra? Atualmente, parece que não há nenhum lugar verdadeiramente isolado na Terra. Satélites fotografam o planeta inteiro, aviões cruzam oceanos diariamente, e praticamente qualquer ponto do mapa pode ser encontrado em segundos. No entanto, existe uma região no Oceano Pacífico tão distante de tudo, que durante séculos ninguém conseguia calcular exatamente onde ela ficava. Esse local recebeu uma denominação curiosa, Point Nemo, ou, no jargão científico, Polo Oceânico de Inacessibilidade. O nome pode parecer complexo, mas o conceito é simples. Point Nemo é o ponto no oceano mais afastado de qualquer terra firme no planeta. É literalmente o ponto mais isolado da Terra. Não existe cidade próxima, nem um porto, tampouco rotas marítimas importantes cruzando a região. Em qualquer direção que você olhe, existe apenas água por milhares de quilômetros. A distância é surpreendente. O Point Nemo fica a cerca de 2.688 quilômetros da terra mais próxima. Isso é quase a distância entre Porto Alegre e Manaus. Só que no meio do oceano, sem nada no caminho. E descobrir exatamente onde ficava esse meio do nada não era uma tarefa simples. Durante séculos, exploradores conseguiram mapear continentes, ilhas e costas marítimas. Mas encontrar o ponto mais distante de qualquer terra exigia cálculos extremamente complexos. Afinal, a Terra é redonda. Era necessário comparar milhões de possibilidades entre oceanos, ilhas e continentes espalhados pelo planeta. Isso só foi possível graças à computação moderna. Em 1992, o engenheiro croata-canadense Arvoje Lukatela utilizou um software geoespacial chamado Hipparcos para finalmente calcular o ponto mais remoto do oceano. Foi assim que o Point Nemo foi oficialmente identificado. O cálculo dependia de 3 pequenos pedaços de terra espalhados pelo Pacífico. Ao norte, a ilha Dulce. Ao nordeste, Motu Nui, próxima da ilha de Páscoa. E ao sul, a ilha Maher, perto da Antártida. O Point Nemo fica exatamente no centro imaginário formado por esses 3 pontos. Um triângulo gigantesco cercado por um enorme vazio oceânico. E foi daí que surgiu o nome. Nemo é uma referência ao Capitão Nemo, personagem criado por Júlio Verne em 20.000 léguas submarinas. Porém, existe outro detalhe interessante. Em latim, Nemo significa ninguém. É um nome perfeito, porque praticamente não existe presença humana naquela região. O próprio oceano ao redor parece um deserto. A área fica dentro do giro do Pacífico Sul, um enorme sistema de correntes oceânicas que impede a chegada de nutrientes. Isso reduz drasticamente a vida marinha na região, tornando o Point Nemo uma das áreas mais pobres em biodiversidade do Pacífico. Ou seja, não é apenas um lugar distante das pessoas, é um lugar distante da própria vida. E talvez a parte mais absurda seja esta: em alguns momentos, os seres humanos mais próximos do Point Nemo não estão na Terra, estão no espaço, a bordo da Estação Espacial Internacional.
E existe um detalhe ainda mais estranho sobre esse lugar. A humanidade transformou justamente o ponto mais isolado do planeta em um gigantesco depósito de espaçonaves mortas. Mas por que agências espaciais do mundo inteiro decidiram jogar satélites, foguetes e até estações espaciais inteiras exatamente no meio daquele vazio do Pacífico? O Point Nemo já seria um dos lugares mais estranhos do planeta apenas por causa do isolamento. Mas há um detalhe que transforma aquela região em algo ainda mais surreal. No fundo daquele oceano distante, existe um verdadeiro cemitério espacial. Centenas de satélites, foguetes e espaçonaves estão espalhados naquela parte do Pacífico, e isso não aconteceu por acidente. Quando uma espaçonave chega ao fim da vida útil, ela se torna um problema enorme. Satélites antigos, cargueiros espaciais e estações orbitais gigantes não podem simplesmente ficar vagando para sempre ao redor da Terra. Em algum momento, eles precisam ser retirados de órbita. O problema é que muitos desses objetos pesam toneladas, e deixar uma estrutura dessas cair sem controle seria extremamente perigoso. Partes metálicas poderiam sobreviver à reentrada na atmosfera e atingir áreas habitadas, navios ou rotas aéreas. Então, as agências espaciais precisavam encontrar um lugar onde essas quedas pudessem acontecer com o menor risco possível. E o Point Nemo parecia perfeito para isso. A região é tão isolada que praticamente não existem embarcações passando por ali. Não há cidades próximas, nem rotas comerciais importantes. Foi assim que nasceu o chamado Cemitério Espacial, uma enorme área do Pacífico usada para a reentrada controlada de espaçonaves. O processo funciona de forma bastante precisa. Quando uma nave deixa de operar, engenheiros utilizam pequenos motores para reduzir sua velocidade orbital. Aos poucos, ela começa a perder altitude e cair em direção à atmosfera terrestre. Esse processo é chamado de deorbite, e é nesse momento que acontece uma das cenas mais violentas da exploração espacial. A nave atravessa a atmosfera a velocidades absurdas. O atrito com o ar gera temperaturas extremas e grande parte da estrutura começa a se desintegrar ainda no céu. Muitas peças simplesmente evaporam durante a queda, mas nem tudo desaparece. Partes mais resistentes, como tanques de combustível e estruturas metálicas reforçadas, conseguem sobreviver à reentrada e acabam afundando no oceano. E ao longo das últimas décadas, isso aconteceu centenas de vezes. Segundo as fontes, quase 300 espaçonaves já foram descartadas na região do Point Nemo desde os anos 1970. Existem pedaços de foguetes russos, satélites antigos, módulos espaciais, cargueiros automáticos e até estações espaciais inteiras espalhadas pelo fundo do Pacífico. O caso da Estação Espacial Mir pode ser considerado o mais conhecido. Durante anos, ela foi um dos maiores símbolos da corrida espacial soviética e russa. A Mir permaneceu em órbita por cerca de 15 anos, funcionando como laboratório espacial e recebendo astronautas de vários países. Porém, em 2001, sua missão chegou ao fim. Os engenheiros russos realizaram uma reentrada controlada e a estação foi destruída sobre o Point Nemo. Milhões de pessoas acompanharam imagens da Mir queimando na atmosfera enquanto seus destroços caíam no Pacífico Sul. Hoje em dia, é provável que partes dela ainda estejam no fundo daquele oceano profundo e solitário, como um pedaço esquecido da história espacial da humanidade. E a história ainda não terminou. Segundo os planos atuais, a Estação Espacial Internacional também deverá ser descartada no Point Nemo em 2031. E isso torna tudo ainda mais impressionante, porque a ISS é uma das maiores estruturas já construídas pela humanidade no espaço, um laboratório orbital gigantesco, habitado continuamente desde o ano 2000. Quando chegar o momento da aposentadoria, ela também será guiada até o Pacífico Sul para uma destruição controlada. Parte da estrutura irá se desintegrar na atmosfera. Outra parte provavelmente afundará junto das centenas de espaçonaves que já descansam naquela região. É quase como um museu submarino invisível da corrida espacial.
um lugar onde repousam silenciosamente pedaços da história tecnológica humana. E o mais impressionante é imaginar o que existe lá embaixo hoje. Estruturas metálicas gigantes cobertas pela escuridão do oceano, tanques enferrujando lentamente, fragmentos de missões espaciais esquecidas a milhares de metros de profundidade, quase uma espécie de arqueologia espacial submarina. Mas o isolamento e o cemitério espacial não são as únicas coisas estranhas ligadas ao Point Nemo, porque esse lugar também acabou cercado por histórias assustadoras, sons misteriosos vindos do oceano e coincidências tão estranhas que parecem ficção. Então, por que o ponto mais vazio da Terra também virou um dos lugares mais misteriosos do planeta? Um lugar tão isolado quanto o Point Nemo inevitavelmente acabaria cercado por mistérios. Talvez a coincidência mais estranha de todas tenha acontecido décadas antes do local sequer ser descoberto oficialmente. Em 1928, o escritor H.P. Lovecraft publicou o conto O Chamado de Cthulhu. Na história, existia uma cidade submersa chamada R'lyeh, perdida em algum ponto remoto do Pacífico. Era ali que descansava uma criatura gigantesca e adormecida chamada Cthulhu. O detalhe perturbador é que as coordenadas descritas por Lovecraft ficam assustadoramente próximas do Point Nemo. Décadas antes de Lucatella calcular oficialmente o ponto mais remoto da Terra, a ficção já havia colocado um monstro adormecido quase exatamente naquela região do oceano, e isso ajudou a transformar o Point Nemo em uma espécie de lenda moderna da internet. Porém, as histórias estranhas não param aí. Em 1997, cientistas registraram um som extremamente poderoso vindo do Pacífico Sul. O ruído ficou conhecido como bloop. O som era tão incomum e tão forte que, por um período, algumas pessoas chegaram a especular que poderia ter sido produzido por uma criatura marinha gigantesca desconhecida pela ciência. A teoria acabou descartada depois. Pesquisadores concluíram que o ruído provavelmente foi causado pelo rompimento de grandes massas de gelo no oceano. Mesmo assim, o bloop ajudou a reforçar a imagem do Point Nemo como um lugar estranho, vazio e quase alienígena. E existe uma ironia triste nisso tudo. O lugar mais isolado da Terra também começou a receber marcas da presença humana. Pesquisas recentes encontraram microplásticos até naquela região remota do Pacífico. Durante a Volvo Ocean Race, amostras coletadas perto do Point Nemo identificaram partículas plásticas flutuando na água, mesmo a milhares de quilômetros de qualquer continente. É como se nem o ponto mais distante do planeta tivesse conseguido escapar completamente da humanidade. Ao mesmo tempo, o Point Nemo também começa a ganhar outra função. Além de cemitério espacial, ele está se tornando um enorme laboratório natural para tecnologias oceânicas. Pesquisadores usam a região para testar robótica submarina, sensores autônomos, inteligência artificial oceânica e sistemas capazes de funcionar sem presença humana direta. Em um lugar tão isolado, qualquer equipamento precisa sobreviver sozinho por longos períodos. E isso transforma o Point Nemo em algo ainda mais simbólico, porque no ponto mais vazio da Terra, a humanidade conseguiu deixar satélites mortos, plástico, máquinas autônomas e até seus próprios mitos, como se aquele oceano perdido tivesse virado um retrato silencioso da nossa própria espécie. Mas talvez haja uma pergunta ainda mais estranha do que todas as histórias sobre monstros, satélites e ruídos misteriosos. Se até o lugar mais remoto do planeta já foi alcançado pela humanidade, será que ainda existe algum lugar na Terra realmente intocado? O Point Nemo é mais do que apenas um ponto perdido no oceano. Ele representa uma mistura estranha de isolamento, tecnologia, mistério e presença humana. É o lugar mais distante de qualquer terra habitável do planeta. Um vazio tão extremo que, em alguns momentos, os seres humanos mais próximos estão no espaço. Mas, ao mesmo tempo, até ali, a humanidade deixou marcas, satélites destruídos, estações espaciais afundadas, microplásticos espalhados na água, máquinas abandonadas no fundo do oceano.
O Point Nemo acabou se tornando um símbolo curioso da nossa espécie, um lugar que mistura exploração científica, avanço tecnológico e a necessidade quase obsessiva que o ser humano tende a alcançar até os lugares mais impossíveis do planeta. E talvez exista algo quase poético nisso tudo. No ponto mais remoto da Terra, repousam pedaços da corrida espacial, histórias de monstros fictícios, sons misteriosos vindos do oceano e sinais da poluição humana. Como se aquele vazio perdido no Pacífico tivesse se transformado em um espelho da própria humanidade. Porque mesmo no lugar mais isolado do planeta, nós conseguimos deixar rastros. E essa é a parte mais impressionante, ou mais assustadora, de toda essa história. No ponto mais remoto da Terra, longe de tudo, talvez esteja o retrato mais verdadeiro da própria humanidade. E se você achou este lugar estranho, existe outro ainda mais perturbador, um lugar onde o problema não é a distância, é o silêncio. Uma sala tão silenciosa que algumas pessoas começam a ouvir o próprio sangue circulando dentro da cabeça, e onde muita gente não consegue permanecer nem por uma hora. Então se inscreve no canal, porque no próximo vídeo nós vamos entrar no lugar mais silencioso da Terra.